Mais uma série aqui do podcast Carreira e Negócios. E você já ouviu falar que a informação é o novo petróleo? A gente vai discutir aqui um pouco essa questão assim da mudança digital e como que a digital impacta números e como é que impacta quem lida com números. Eu estou aqui com a Marta Giove, da DPG. Marta, comenta um pouco assim, primeiro, quais são os negócios da DPG, o que você faz, aí depois a gente entra aqui. Então vamos começar pelo negócios e depois a gente vai aqui para a carreira. Bom, Jorge, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, trocando essas ideias. E eu gosto muito de falar de carreira, de negócios. E o Grupo DPG é uma agência de marketing digital focada no nicho que é o contábil. Ou seja, nós somos uma agência que ajuda contadores a estarem no digital. Então, nós estamos há 20 anos trabalhando com contadores. Então, a gente começou quando aquilo aqui nem era mato, nem existia o digital direito. E como não existia o digital direito, então a gente foi ali construindo, entendendo tudo isso. E hoje, aí para você ter uma ideia, nós atendemos pelo Brasil, já passou na nossa carteira de cliente mais de 8 mil contadores. Hoje a gente tem aí quase 2 mil contadores recorrentes que são clientes nossos. No nosso mercado contábil, nós somos bem conhecidos. Ou seja, a gente, assim, todas as contabilidades conhecem o Grupo DPG. É isso, então a gente vem ajudando aí no digital, então tudo que é novo no digital, tudo que é estratégia de marketing para o digital, a gente tem ajudado muitos contadores a fazer uma virada de chave e colocar eles no digital para ajudar os empreendedores. Afinal de contas, os contadores são empreendedores. E como qualquer empreendedor, ele precisa ter marketing, vendas, e a gente ajuda ele nessa jornada, e estamos há 20 anos fazendo esse trabalho aí com muito louvor, e a gente ama fazer isso, né? Então, é isso que a DPG faz. Legal. Deixa eu pegar esse gancho aqui dos 20 anos, né? Se a gente pega... hoje tem um monte de curso, de formação digital e tudo mais, mas assim, há 20 anos atrás estava surgindo a internet, né? Como é que foi esse processo? Como é que vocês entraram no digital? Bom, foi assim, eu desde pequenininha amo vender, sempre amei vender. E aí eu entrei numa empresa, quando eu tinha 18 anos, para ser vendedora dessa empresa, e essa empresa vendia boletim para contador. Então, eu entrei nessa empresa, na época eu tinha 18 anos, isso, e essa empresa, ela vendia boletim para contador, e eu era vendedora dessa empresa. O que é boletim para contador? O contador, ele precisa se atualizar na legislação. Uhum. Então, toda hora sai medida provisória, sai leis, e o contador precisa fazer a roda girar com essa legislação. Só que o contador não é um advogado, então ele precisa dessa atualização, então ele tem que ter um advogado do outro lado ali para ajudar ele nessa interpretação da legislação. Então, não sei se você já ouviu falar na IOB, então é uma empresa hoje muito grande, até foi vendida, e ela fazia esse trabalho de fazer o boletim e vender para o contador. E eu trabalhava numa empresa concorrente da IOB, que se chamava Conta 10. E essa empresa foi a pioneira no mercado de ter um portal online. Olha só, de ter um portal online, isso no ano de 2000, tá? A empresa a gente montou em 2004, mas no ano 2000, a Conta 10 ela foi pioneira em ter um portal de legislação. Porque, por exemplo, a IOB, que era a nossa concorrente, a IOB era um monte de pasta. Então, o contador fazia uma assinatura e ele recebia semanalmente uma pasta com um boletim, assim, papel, A4 e tal, para se atualizar. E aí, as dúvidas que eles tinham, ligava na consultoria e ia tirando suas dúvidas. E essa empresa que eu comecei a trabalhar, ela inventou um CD, na época, onde esse CD tinha um banco de legislação e o cara podia se atualizar no portal online também. Então, de vez o contador assinar um boletim cheio de papel, tem lá a estante, ele pegava o CDzinho, colocava na máquina dele e consultava ali de forma rápida e também quando ele precisasse. Na época a internet era arrastando, né, de escada, mas o foco era o CDzinho. E a gente vendia o portal. Então, foi a partir dali que a gente começou a vender para contador o mundo online. Então, boletim online. Só um comentário aqui, né? 2000, boom da internet, acho que tem gente aqui que não é dessa época, né? Então, só para saber que foi quando a internet despontou, né? Então não existia Google, você pesquisava, não era no Yahoo, no KD, né? KD, né? isso. Yahoo, então assim, não existia Google, não existia Facebook, não existia nada disso, tá? MSN, então era um outro mundo, tá? Isso, outro mundo, Jorge. Só para pessoas voltarem aqui, né? Que
voltar aqui no tempo e entender o que a gente está falando, né? Exato. Então, naquela época, assim, era muita... Estava surgindo, a gente estava começando a conhecer isso. E aí, para nós, foi um boom, porque, pensa, o contador, na época, substituía aquele monte de papel por uma pesquisa rápida, porque antes ele tinha que ir lá pro papel pesquisar, ir no índice e tal, e ele veio no CDzinho, se eu colocava o número da legislação, separado pelas áreas, trabalhista, fiscal, tributária, ele ia lá, pesquisava, então foi assim um sucesso, e a gente começou a vender muito aquilo, vender demais aquilo. Então eu fiquei do ano 2000 até 2004 sendo vendedora, aí virei supervisora dessa empresa também, do time de telemarketing e tal, e aí veio os representantes de rua para essa empresa. E eu, junto com o meu time, a gente agendava reuniões para os representantes irem nos contadores apresentar o produto. E aí eu conheci o Alex, que é meu sócio, e hoje marido também. A gente está, no mesmo tempo que a gente está com a empresa, a gente está junto, tem 20 anos. E aí a gente resolveu, aí falou assim, Marta, eu já tenho representação. Por que você não vem trabalhar comigo aqui? Porque representação ganha muito mais e tal. Mas é mesmo, né? Vou até aí vamos montar o nosso escritório. Eu conversei com o dono da empresa na época, falei, eu quero uma rescisão, já tô aqui há 4 anos, tal, e eu vou montar a empresa junto com o Alex. Montamos, o Alex já tinha montado, ele me chamou, aí eu fui trabalhar com ele na representação, virar sócia dele, né? Isso em 2004. E aí, o que começou a acontecer? E a gente era representante, a gente continuou a vender boletim, a gente montou um time. Começou a acontecer dos clientes começarem a perguntar assim, aí começou a surgir site. O pessoal falou assim, nossa, Marta, você conhece uma empresa que faz site? Porque eu quero disponibilizar para o meu cliente lá os documentos no site e tal. Aí eu virei pro Alex e falei assim, Alex, acho que tem uma oportunidade aí, hein? Vamos contratar, olha só a louca, né? Vamos contratar um web design. Aí eu falei assim, o que faz para fazer um site? O que a gente precisa? Aí ela falou assim, precisa de um web designer, um servidor e a gente fazer isso. Falei assim, então acho que eu vou fazer isso, porque a gente vai ter uma carteira de clientes, então eu vou vender site para contador. Fui lá no dia seguinte, pus anúncio e contratei um web designer. E comecei a fazer site para aqueles clientes da carteira que a gente vendia boletim. Porque na época a gente tinha 3 mil clientes, para você ter uma ideia, que assinava boletim com a gente. Mas nem você nem o Alex sabiam fazer essa parte. Nada, a gente era vendedor. A gente só tinha lá a empresa de representação, então era assim, a gente recebia a nossa comissão, aí pagava-se as despesas da empresa, dividia o dinheiro e tava tudo lindo, maravilhoso. Pra você ter uma ideia. E nem eu, nem ele entendia bolufas de marketing, de site, só teve a ideia, putz, mas os caras, é uma oportunidade, né? Vocês estão pedindo para fazer site? Vamos fazer site e vender site. Já tem uma carteira aqui. Aí a gente começou assim. Eu comecei, os clientes da carteira perguntavam, tem aqui um site, quer fazer um e-mail e tal? E a gente começou a vender. E aí isso foi em 2004. Quando foi chegando em 2005, 2006, a empresa que a gente representava resolveu ser vendida, foi vendida. Aí eu falei assim, bom, Alex, a gente já tem aqui uma carteira de clientes que a gente vende site. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos agora investir nisso daqui, vamos expandir, vamos se tornar uma agência de marketing. Porque em 2006, as contabilidades online começaram a aparecer. Então, 2007, 2008, e os contadores começaram a ficar muito preocupados, porque, pensa, na época, os contadores cobravam sempre um salário mínimo. Contabilidade online vem e tira seu cliente por R$50. E os caras ficaram desesperados, né? Começaram a perder um monte de cliente. Eu falei assim, tem uma oportunidade aí, a gente começa a fazer marketing para esses caras, ajuda esses caras a fazer marketing, eles vão ter mais clientes e vamos começar a investir nisso. Aí foi que aí o que eu fui fazer? O Alex foi estudar sobre marketing, e eu fui aprender sobre empreendedorismo. Aí eu entrei num curso na FGV para, assim, como que administra uma empresa, o que faz. Fiz o Empretec do Sebrae também. E o Alex foi se aprofundar no marketing. E quem foi o professor do Alex? O Conrado. Então, quando o Conrado tinha o iJumper, o Alex mergulhou, assim, o Alex virou aluno do Conrado na época e, assim, foi mergulhando naquilo. Enquanto isso, a gente só desenvolvia site para os clientes. Até que a gente falou assim, bom, agora a gente consegue aplicar o marketing aqui para os nossos clientes, né? Vamos pegar um cliente, 2 clientes e testar. Aí você está falando campanha de marketing, né? Isso, que na época a gente fazia, não era nem tráfego pago. A gente desenvolvia um site vendedor, aí esse site já mudava a linguagem dele. A gente teve que fazer um trabalho, entender como que os motores de busca, que aí o Google já estava ali muito bem colocado, já está estourado o Google, como que era Google, como era o mecanismo de busca e tal. E a gente percebeu que para contabilidade tinha um trabalho muito de conteúdo que você tinha que escrever para Google, para ranquear no Google e tal. Conhecemos a empresa RD Station, que é uma empresa de software muito grande. A gente foi uma das primeiras agências a ser parceiro deles. E aí eles também mostraram esse mundo todo para nós, né? E aí foi que a gente resolveu aplicar isso para os nossos clientes. Então, vamos lá, a gente vai precisar mudar. E vocês já estavam que tamanho nessa época? Essa época a gente tinha uns 10 funcionários.
nessa época. Então, a gente E o tinha uns 10 carro-chefe era o site? Era o site. Então, assim, a gente parou, a gente tinha. Aqui que a gente fez? A gente tinha o dinheiro da rescisão, que a gente tinha ganhado com o representante, que a gente trabalhou muitos anos para essa empresa. Então, a gente guardou esse dinheiro da rescisão para cobrir as despesas, né? E vamos começar a vender site, que vai ser o carro-chefe da empresa. Site e hospedagem. Então, a gente vendia o site e o cliente pagava uma recorrência para nós cuidar do site dele. Só que esse site não era focado em marketing, não era nada disso. Era um site institucional, que o cara tinha lá só para isso. E aí, o que aconteceu? A gente começou a vender site. Então, o carro-chefe nosso virou site. Site e hospedagem para o contador. Então, a gente começou a vender isso. E quando a gente começou a descobrir esse mundo do marketing, assim, dá pra gente ajudar os contadores a fazerem marketing e esse cara começar a trazer clientes pela internet. Dá pra gente fazer isso. E foi isso que a gente começou a fazer. A gente pegou clientes teste. Falou assim, vamos fazer um teste com esse cliente? Vamos. E aí, Jorge, a gente errou e acertou. Começamos a fazer esse trabalho de ensinar o contador a como ele faz marketing, como ele faz vendas, porque, afinal de contas, nós sempre vendemos. Então, a gente sabia vender. Falei assim, vender, a gente é bom em vender. Então, a gente sempre vendeu. Então, vamos ensinar esses caras a vender e fazer marketing. Foi que aí a gente começou a fazer isso. Porém, o mercado já conhecia a gente porque a gente sempre estava em evento. Então, a gente era uma representante na época, que se chamava DPG. DPEG na época, né? Grupo DPG era DPEG. E então a gente estava em eventos offline e tal. Então, muita gente já conhecia a gente pelo offline. Então, como os contadores são bem unidos, eles estão sempre nos sindicatos na época e tal. Então, já conheciam a gente por aí. Então, aí veio aquela coisa do boca a boca. E a gente começou a fazer um trabalho pesado na internet também. Então, no nosso blog, começamos a gravar vídeo. E aí, a gente foi ficando mais conhecido. Marta, mas assim, quais são as dificuldades, assim? Então, pegar aqui esses 3 momentos que você falou. Olha, primeiro eu sou representante comercial, eu tenho um catálogo, eu vendo um catálogo. Então, eu só me preocupo em fazer a venda e todo o resto tá ok. Aí depois você fala, bom, agora tem uma demanda específica por um website, etc., né, que é um produto meio que commodity. O cara que se formou para desenvolver, ele vai pegar um template, vai montar, né? Assim, tem toda a parte de tecnologia, mas assim, você tem pessoas que são especialistas que conseguem entregar tranquilamente, né? E depois você migrar para um produto em que já não é tão científico assim. No seguinte sentido, você não tem a garantia que vai funcionar, vai depender do copy, vai depender do vídeo, vai depender de um monte de coisas, né? Como é que é, agora nos bastidores, né? Como é que foi essa transformação dentro da DPG, né? Então, assim, sair de representante, ir para a produção de site, ir para um empreendedorismo mais, assim, desafiador, né? Como é que foi isso? Uma loucura, né? Uma loucura e eu e o Alex sem saber o que fazer. Então, assim, a gente empreendia de forma doida, sem gestão nenhuma, só vendendo. Então, assim, por isso que eu falo, gente, o empreendedor, ele tem que saber vender. Porque se você sabe vender, você não quebra. Então, se a empresa tá um caos e você tá vendendo, tudo bem que hoje a gente sabe que tem empresa que quebra por vender demais. Então, a gente vendia muito. Então, sempre como bons vendedores, mas assim, nos bastidores, Jorge, uma loucura. Para montar a equipe certa. E a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Estudando marketing, testando, errando. E a gente foi persistente, porque olha só que interessante. Nesse mercado, como é um mercado nichado, então nós temos os 2 lados do mercado nichado. O lado bom, que você vira especialista. Então as pessoas te enxergam como especialista naquele mercado. Lado ruim, o mercado te conhece. Então um fala mal, se você cagar, ele vai falar mal da sua cagada um pro outro. Porque eles estão em grupos, eles estão em tudo. Então, isso foi o nosso problema. Porque a gente deu certos para um e deu errado para outros e falavam mal da gente. Então, teve uma época, assim, que a gente tava mais sujo que pau de galinheiro no mercado. Até assim, a ponto da gente querer desistir. Falar assim, Só que a gente foi persistente. E aí, os nossos amigos no mercado falaram assim, nossa, Marta, Alex, eu tenho dó de vocês. Vocês precisam rever isso daí e tal. Não confiava muito na gente. Só que a gente falou, não, a gente vai continuar. Uma hora vai dar certo. A gente, sabe? Vamos dever imposto. Aí entra aquela coisa que a gente faz, sabe? Vamos deixar imposto sem pagar. Vamos pagar os funcionários. Troca funcionário. Não dá certo funcionário. Até então, você não sabia muito bem como que funcionava a gestão, e eu sempre fui a louca da consultoria. Desde a época que eu era vendedora, que eu comecei a entender esse mundo, eu fazia curso. Eu sempre ia atrás de curso, de vendas e tal. E aí eu comecei a fazer curso. Falei assim, preciso fazer curso para entender uma empresa. Curso de fluxo de caixa, curso de gestão. Aí a gente começa a absorver um pouco de conhecimento. Só que você fazer isso com o carro andando é complicado.
Não é uma coisa fácil. Então, Jorge, nessa transição, a gente se abdicou muito da nossa vida pessoal. Então, assim, a gente estava quebrado na vida pessoal, quebrado mesmo assim financeiramente, para ter a empresa conseguir andar. A empresa não estava lá, aquelas coisas, mas pelo menos, graças a Deus, a gente sempre pagou as contas em dia, os funcionários em dia, e naquele turnover, dispensa, contrata, aprende aqui, testa ali. Só que, como a gente tinha uma carteira e tem uma carteira muito grande de clientes, teve coisa que a gente testou que deu certo. Então, esses clientes viraram fã da marca. E esse cliente, por virar fã da marca, quando alguém falava mal da gente, eles iam lá, defendia com unhas e dentes e tal. Então, a gente sempre teve muito fã da marca e teve quem odiasse a marca. Porém, o bastidor, eu falo que empresa não é mundo da Disney. Até hoje. Então, problemas, quanto mais a empresa vai crescendo, Jorge, mais, os problemas vão mudando. Mas existem problemas. O que a capacidade do empreendedor de mudança é você conseguir olhar para esses problemas, começar a amadurecer, porque para o empreendedor conseguir crescer na empresa, ele tem que amadurecer pessoalmente. E não existe vida separada. Não existe a Marta profissional, não existe a Marta mãe, a Marta da igreja. Existe a Marta. Então, do jeito que eu ajo na minha casa, eu vou agir na empresa, eu vou agir na igreja. Então, quando eu entendi isso, que eu comecei a me autoconhecer, aí sim foi que as coisas começaram a entrar no lugar em relação... Estou me conhecendo. Então, o que eu preciso, quais são as atitudes que eu preciso tomar? E a gente começou a trocar a roda do carro com ele andando e às vezes falou assim, putz, a gente vai quebrar. Não, a gente vai quebrar, a gente vai vender. Então vamos colocar caixa vendendo. Meu, mas como vou entregar isso? Eu nem sei fazer isso. Vamos inventar. A gente inventava um produto. Putz, como que a gente vai entregar esse produto? A gente nem sabe como entregar isso. Não, vamos inventar esse produto e bola pra frente. Então foi muito assim que a gente viveu nesses 20 anos. Claro que agora a gente tem processo, tem pessoas, gestão de RH, a gente está com quase 100 colaboradores hoje, mas muito desafio pela frente, muito aprendizado. Hoje a gente tem uma diretoria, hoje a gente tem um comitê, hoje a gente tem uma liderança. Então a gente foi aprendendo como que a gente vai gerindo tudo isso através de mentores, de consultores. Cada consultor que entrou na nossa empresa teve seu papel importante de ir avançando um pouquinho. Porém, os bastidores não é fácil. Então, por isso que eu falo, ainda bem que eu e o Alex somos sócios, porque um casado com o outro, porque se a gente tivesse outro relacionamento, talvez essas pessoas não entenderiam. Porque o empreendedor, ele vive, ele respira empresa. Não adianta falar, chega em casa, nós vamos falar sobre a nossa vida. Mentira, conversa fiada. A gente vai falar sobre empresa, sobre trabalho, sobre as coisas que estão acontecendo, porque quando a gente vira empreendedor, parece que um bichinho pica a gente ama aquilo, não consegue sair daquilo, não é mais pelo dinheiro, é pelo desafio mesmo de estar empreendendo. Mas bastidor, gente, bastidor é bastidor. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Segunda-feira eu chego na empresa e eu recebo um textão enorme do cliente. Aí aquele textão falando do atendimento, falando do processo, tal. E olha que eu tenho um time de processo, né? Aí você respira fundo, fala assim, caramba, vamos lá de novo, sentar, olhar processo e tal. E a gente perde cliente como todo mundo perde, a gente faz parte. Então, hoje eu entendo que perder clientes faz parte. Óbvio que a gente tem que controlar o churn, ou seja, os clientes que estão indo embora, por que estão indo, entender isso. A gente perde colaborador, hoje eu entendo que antigamente eu ficava revoltada. Treinei, fiz isso, o quê? Mas empresa vai perder cliente, vai perder colaborador. Se a gente não conseguir compreender isso e ter o emocional e começar a amadurecer, a gente acaba enlouquecendo. Mas o bastidor do empreendedorismo não é fácil e eu não vou ficar pintando aqui um mundo colorido, porque não é. Tem que amar, tem que gostar. E a sua carreira toda foi, desde que você falou que começou com venda e depois empreendimento, né? Exato. Empreendedora raiz, né? Raiz. Eu comecei a trabalhar com meu pai, com 8 anos, meu pai tinha uma barraca na Praça da Sé. 3. Meu pai era marreteiro. Então, com 8 anos, eu ia já... Da onde vem essa veia vendedora? Meu pai, a vida inteira foi vendedor. Então, ele me colocava com 8 anos para cuidar de uma barraca na Praça da Sé, uma barraca de bolsa. Então, pensa uma menina de 8 anos numa barraca de bolsa, sozinha, vendendo bolsa. Então, desde os 8 anos, eu já tive contato com a venda. Aí, dos 8 até os 12, eu trabalhei com ele, eu saí da escola e ia trabalhar com ele. Com os 13 anos, eu entrei num curso preparatório para o trabalho do Senac. Nesse curso, eu consegui um estágio numa empresa tipo McDonald's, mas era uma empresa de rosbife. A partir dali, eu saí dali, fui para trabalhar sempre em lanchonete. Aí, quando eu saí da lanchonete, que eu falei assim, não quero mais esse mundo para mim, que eu entrei na faculdade para fazer marketing na época, eu arrumei esse emprego de telemarketing nessa empresa que eu entrei.
que eu tinha 17 anos, e aí eu amei aquilo, assim, nossa, é isso, eu gosto de falar no telefone, eu gosto de falar com o cliente e tal, e a partir dali foi que eu vi que eu amava fazer vendas, eu adorava vender, aquilo ali para mim era maravilhoso. E como é que você acha o equilíbrio, né, dessa parte de... assim, que você é bem intensa, né? Você vai falando, mas com relação a pessoal, família, né? E a parte de empreender. Não tem equilíbrio. Jorge, se eu falar pra você, eu tava dizendo assim, existe equilíbrio? Não existe. Olha, gente, eu até admiro muito essas pessoas que falam assim, tem um equilíbrio na vida empreendedora e na vida pessoal. Não, mentira. Porque você tá focado 1.500% na sua vida empreendedora, você vai estar focado naquilo e 100% naquilo. 100%. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, Jorge, que quando a sua empresa começa a crescer, você começa a ter pessoas e você começa a entender que você tem que aprender a delegar e não a segurar, então as tarefas começam a ser mais divididas. Então você começa a entender, se eu não delegar e não acompanhar, eu vou ficar escrava disso aqui pro resto da vida. Só que você começa a delegar, só que vai surgindo outras coisas, vai surgindo outros negócios, vai surgindo outras oportunidades. E você tá ali envolvido. Então você tá na sua casa, tá pensando num trabalho e tal. E você acaba... Por isso que eu falo, meu marido é meu sócio, então a gente tá ali no dia a dia, a gente ama isso. A minha filha acabou estando inserida também nesse meio. Então, o que eu tenho? Eu tento ter um tempo de qualidade com ela. E tempo de qualidade com ela não é que eu vou ficar com ela todos os dias, toda hora, não. É entender quem é minha filha, o que ela gosta. Então, vou ter um tempinho ali com ela que ela quer. E agora tá na adolescência. A adolescente nem quer saber muito da gente. Quer que, não enche muito meu saco. E eu e o Alex, a gente tá no empreendimento o tempo todo. Então, quando a gente... Não, vamos viajar. Só que a gente viaja, a gente vai falando de trabalho. A gente tá falando de coisas. Então, assim, aí a gente quase não desliga. Então, assim, falar pra você, existe um equilíbrio. Talvez, Jorge, quando eu tiver com 60, 70 anos, eu possa olhar pra trás e falar assim, pode ter um equilíbrio. Mas eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu não acredito nem em aposentadoria. Porque Deus nos fez pra ser produtivo. Tanto é que quando a pessoa para de trabalhar, meu Deus, eu não quero parar de trabalhar, eu quero morrer trabalhando. Minha avó tem 70 anos, minha avó trabalha até hoje. Então, olha para minha avó, eu amo trabalhar. Então, assim, é um prazer, é uma paixão. Então, eu quero ser produtiva. Então, ser produtiva para mim hoje é estar ali olhando para a empresa, é desenvolvendo. Não é mais nem a questão do dinheiro. Claro que a gente precisa do dinheiro e tal, mas é desenvolvendo, ter coisas novas, desenvolvendo pessoas. Então, eu falo assim que existe o equilíbrio. Quando você não gosta daquilo que você faz, aí eu acho que a pessoa se sente desequilibrada, né? Mas eu amo. Mas, por exemplo, agora eu tenho olhado um pouco mais para a saúde, que a gente tem que olhar. Já que eu quero trabalhar tanto, então preciso fazer um trabalho de emagrecimento, um trabalho de saúde. Mas eu amo tudo isso e, assim, onde está seu tesouro, está seu coração, né? Então, assim, realmente meu coração tá na empresa, tá na empresa. Deus, para mim, é tudo. Deus sabe disso. Porém, eu falo para você que equilíbrio. Para mim, hoje, o meu dia a dia é DPG. Eu respiro isso. O meu marido tá ali inserido, estamos juntos nisso. A Carol fala que não quer essa vida pra ela e tá tudo bem. Eu falo assim, vai fazer o que ela quer, ser psicóloga. Eu tento ali equilibrar. Então, assim, minha filha, ela teve câncer. Então, assim, eu sempre tô com a Carol, eu preciso ir no médico, ela vai no médico. Eu nunca relaxo em relação às coisas principais da vida. Cuidar da alimentação dela, tal. Não sou aquela mãe relaxada. Mas falar que eu sou aquela mãe que, não, vamos pro parque, passear, tal. Não, isso aí é tudo conversa fiada. Pra mim, isso não funcionou muito bem. Então, o meu equilíbrio tá dentro da empresa e tá tudo certo. Eu amo isso. É isso. Você falou de trabalhar, assim, eu acho bem interessante, né, que os meus pais, eles nasceram no mesmo ano, né, eles têm 81 anos. O meu pai já se aposentou tem uns 10 anos, e aí você para de trabalhar, reduz, assim, a parte cognitiva, então ele já está, assim, ele já não consegue fazer as coisas sozinho, não pode mais dirigir, não sai mais ele mora ainda sozinho no apart hotel, mas ele não sai do apart hotel sem ninguém junto e tudo mais, né? A minha mãe, ela opera até hoje, né? Então está com 81 anos e continua operando, né? Ano passado ela veio aqui para São Paulo, ela veio dirigindo, do Rio de Janeiro para São Paulo dirigindo, né? Então, para mim, assim, esse aspecto de quanto mais tempo você está trabalhando, fazendo as coisas, né, mais você exercita a mente e mais saudável você fica, né?
Concordo plenamente. E a ciência explica isso, né? Então, se você começar a ouvir os neurocientistas sobre essa parte de você estar ali o tempo todo com a tua cabeça ocupada com coisas boas, é claro, né? Que a gente é energia. Você tá sendo produtivo, mais uma vez. Deus nos fez para ser produtivo e não improdutivo. Quando você aposenta e você para, eu fico pensando, meu Deus do céu, que vidinha mais, sabe, mais chata você ficar parado em casa, ou eu só lendo um livro e tal. Você tá produzindo, tá perto de gente, tá, sabe, olhando, crescendo, e assim, crescendo intelectualmente, fazendo um curso, ajudando pessoas, resolvendo problemas, porque, nossa, problemas, oba, vamos resolver isso. Pensa, realmente os seus neurônios começam a sumir, você começa a perder a capacidade realmente de se locomover e tal. E é isso, eu vejo muito isso na minha avó. A minha avó, ela se aposentou, já tem acho que uns 30 anos que minha avó era funcionária pública. Jorge, minha avó, 70 anos, acho que até 75. Anda de uns pra lá e pra cá, às vezes ela desaparece, pô, cadê minha avó? Trabalha, faz bico aqui, faz bico ali, vai pro jogo do bingo e viaja. É uma mulher super mega ativa. E eu me vejo no futuro desse jeito, sabe? Não parar, Deus me livre. Por isso que eu tô cuidando da minha saúde, porque eu não quero que, se até a hora que Deus me permitir estar aqui na Terra, eu não quero ficar dependendo de ninguém. Aí a gente sabe que a gente tem que equilibrar essa questão do exercício, da alimentação, porque nós somos o que nós comemos, para quando chegar na velhice mesmo ter a saúde que deu aquela travada, mas se for pensar em parte de estar ativa, lá nunca vou parar. Eu falo que eu quero morrer trabalhando. Eu falo assim, gente, se Deus me der o privilégio de morrer trabalhando, eu quero isso, porque eu amo isso e a vida, a gente nasceu para ser produtivo. Para deixar, né? Quando o pessoal fala legado, né? Vamos lá, que legado? Eu quero deixar o legado para as pessoas que estão próximas a mim. Não adianta eu falar assim, vou deixar um legado para daqui 4 gerações. Eu não acredito nisso, Jorge. Porque se eu perguntar pro Jorge hoje, qual que é o nome do seu bisavô? Não sei se você vai do seu bisa, não do seu avô. A gente não lembra o nome do meu bisavô. Você acha que alguém daqui 4 gerações vai lembrar quem sou eu? Isso, a não ser que eu faça uma coisa muito extraordinária, muito. Então, eu tenho que deixar o legado para as pessoas que estão aqui na minha primeira geração, para minha filha, talvez para o meu neto, para as pessoas que falam assim, puxa vida, olha, eu trabalhei com aquela moça, com aquela mulher, e ela me ensinou isso. Como teve pessoas que saíram da empresa e falaram assim, nossa, Marta, hoje eu sou quem sou por tudo isso que me dá prazer, sabe? Ajudar a pessoa a resolver um problema, não olhando daqui 4 gerações, porque eu tenho certeza que só se eu fizer algo muito extraordinário, que daqui 4 gerações não vão nem lembrar que eu existo. Então, pelo menos as pessoas que estão aqui à minha volta, que me acompanhou durante alguns anos, falam assim, puxa vida, eu fiz diferença um pouquinho na vida daquela pessoa. Acho que empreender é isso. E agora, assim, falando um pouco de empreendimento, DPG, qual foi o ponto de virada, assim, né? O que mudou, né? Você estava relatando, olha, no começo a gente só vendia, até notei aqui, né? Que quem vende bem, né, não quebra e tudo mais, né? O que você comentou agora que montou diretorias, tá mais estruturado. Qual foi esse ponto de virada e o que isso significou para vocês? Olha, o ponto de virada foi a gente conhecer uma neurocientista. Vamos lá. E essa neurocientista, ela começou a falar muito sobre que as pessoas, elas são perfis comportamentais. E isso não muda, a não ser que você crie um músculo. E sempre a gente estava nessa busca de se conhecer, mas o que está errado na empresa? Por que a gente não consegue avançar? Por que a gente não sai do lugar? Sempre está correndo atrás do rabo. E aí a gente percebeu, aí caiu a ficha, fala assim, então quer dizer que esse comportamento, se eu continuar com esse comportamento, ele não vai me levar para a empresa de 1 milhão por mês que eu quero. Então, eu saio para me sair da de 500k para ir para 1 milhão, não adianta que com esse time, com esse comportamento, eu e o Alex com esse comportamento, a gente não vai conseguir fazer a virada de jogo. Então, a virada de chave foi a gente descobrir se autoconhecer. Uhum. Então, assim, então já sei que a Marta é uma executora comunicadora. Eu sei que o Alex é um executor analista. Então, para a gente dar certo na sociedade, parar de brigar e a empresa ver a gente brigando o tempo todo, ele tem que entender qual que é o meu papel, tem que entender qual é o papel dele, e esse comportamento dele não vai mudar, ele pode ir melhorando, o meu também não vai mudar. E das pessoas que trabalham comigo. Então, tem as pessoas certas no local certo. Porque vai precisar de um planejador, né? Exato. Entendeu? Não adianta. Ele vai precisar de um planejador, vai precisar de um analista, vai precisar... Então, a gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, essa virada foi assim, então agora eu sei quem eu sou. O que eu faço com isso? Só que a gente... beleza, a gente tem o nosso comportamento, nosso perfil comportamental, mas só que a gente é feito de várias coisas desde a nossa infância.
Então, o que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, que eu preciso se tratar, que eu preciso se curar. E foi muito, essa virada foi isso, aí eu entender que as pessoas que estão comigo, colocar essas pessoas no lugar certo. Quando essas pessoas estão no lugar certo, se elas realmente elas são quentes ou se elas são frias, se elas são quentes, elas vão conseguir avançar comigo. E uma outra coisa é que a gente sempre, estamos trabalhando, adoro trabalhar. Tá, beleza. Qual é o seu propósito? A gente fica assim, cri, não sei, qual é o meu propósito, né? Até hoje, muito bem, não sei muito bem qual é o meu propósito, mas eu descobri uma coisa, aonde a gente quer chegar. E aí, as pessoas que estão com a gente hoje sabem para onde a gente está indo. E ninguém quer entrar no barco e virar para você assim, esse barco tá indo para onde? Ah, não sei, tá indo para qualquer lugar. As pessoas querem ser direcionadas. Então, a grande virada de chave foi, hoje, as pessoas que estão com a gente sabem aonde vão chegar com a gente. Sabe para onde a gente está indo. Então, essa foi a grande virada de chave. E colocar as pessoas nos lugares certos. E a partir desse momento que você coloca as pessoas no lugar certo, você ter todo um trabalho de metas, acompanhamento de metas, de desenvolvimento pessoal, o PDI, né? Então, plano de desenvolvimento pessoal para cada um. A partir disso, foi a grande virada de chave. Pessoas e processos. E gestão junto. Se você tem muito bem isso estruturado, você faz uma virada de chave. E óbvio que você coloca o cliente interno e externo no centro. Começa a olhar para isso e sempre olhando para a sua visão. Qual que é a minha visão? Aonde eu quero estar daqui 1 ano? Aonde eu quero daqui 2 anos? Nesses 6 meses eu estou trabalhando por quê? Porque todos os dias eu levanto e venho aqui trabalhar. Então, qual que é a visão da empresa? Eu faço parte disso? Eu quero estar fazendo parte disso? Então, foi essa virada de chave que a gente deu e que foi, assim, a virada de chave para entender isso. Entender que a gente contrata comportamento, entender que a gente contrata caráter. Não adianta a gente contratar currículo. O currículo do cara pode ser maravilhoso, mas se esse currículo não tiver no comportamento adequado, para a vaga adequada, infelizmente, vai ser um turnover na tua empresa, vai ser muito trabalho que você vai ter, muito desgaste que você vai ter, e as pessoas não estão ali jogando o mesmo jogo que o seu. Ou estão trabalhando ali por causa do dinheiro, e não pessoas que trabalham por causa do dinheiro, ela nunca vai durar muito tempo contigo, tem que ter algo a mais. Então, foi essa virada que a gente fez aí. E vou falar para você, Jorge, que é uma virada que a gente conseguiu fazer, tem só 2 anos, tá? Então, são 20 anos de empresa, essa virada de chave tem apenas 2 anos que a gente conseguiu, de fato, fazer. Então, resumindo assim, se conhecer e saber onde quer chegar, né? Exato. Se conhecer e saber onde você quer chegar. E se conhecer é saber o que não sabe, né? Exato. E a gente nunca sabe nada. E a gente precisa sempre ter alguém por perto, te mostrando, falar assim, ó, você... E a gente combinou lá em diretoria e tal, ó, você tá errando. Não adianta, ó, você ter suportar, sabe? Suportar, assim, ó, se você não mudar nisso daqui, você tá voltando, cometendo, você tá querendo seguir pelo mesmo caminho. Lembra que a gente tem um caminho, se a gente voltar pro atalho, a gente se lasca. E ter pessoas dando suporte pra você e te mostrando também, falando assim, ó, você tá errando, pô, acorda, senão você não vai pra frente. Ó, é assim. E a gente faz muito isso em diretoria lá, eu e o Alex também, a gente faz muito isso, que nem, por exemplo, o Alex, né? O Alex, ele, por ser executor analista, o executor analista, ele tem muito essa coisa de contar muita história. E às vezes as pessoas que contam muita história, ela acaba se perdendo no meio do caminho. Então, se antes de eu saber esse comportamento dele, eu brigava com ele. Ai, meu, para de contar história, você conta história demais. Hoje, ele se conhecendo e eu conhecendo ele mesmo fala assim, Marta, quando você perceber que eu estou variando, tô lá vagando, já me dá um cutucão pra me voltar pro caminho certo. E hoje, antigamente, era nas reuniões uma briga, porque ele queria contar o pingo do i, fazer uma analogia, aquilo me irritava de uma maneira, e hoje não. Porque hoje ele sabe que nem todos os perfis vão aceitar isso. Ele sabe que ele vai ter o momento certo de contar as histórias e voltar. E ele mesmo fala, ó, me corrige. E é a mesma coisa, Alex, quando eu tiver querendo quebrar tudo, porque o executor comunicador quer passar por cima de tudo. Quando eu não estiver respirando, Marta, volta pro teu lugar, respira. Você não tá olhando isso, tal. E foi assim que a gente começou a se respeitar. Aí não tem mais divisão, né? Porque reino dividido nunca vai prosperar. E no empreendedorismo, se a gente, como diretoria, liderança, como sócios, a gente não tiver no mesmo propósito objetivo, com certeza vai ter um elo quebrado ali que as coisas não vão caminhar. E aí, assim, a DPG, ela ajuda, então, os escritórios de contabilidade a mergulhar no digital, tanto, entendi, na parte do site, tanto na parte de marketing. Qual é o desafio, assim,
pode ser escritório de contabilidade, mas assim, vamos pensar uma empresa menor, né? Uma empresa que é muito mais focada em conta, em trabalho mais analítico, e aqui, quando vai falar de marketing digital, é cópia, é comunicação, às vezes, aí pegando um pouco desse paralelo que você está falando aqui, provavelmente o contador ele é planejador analítico, então ele precisa de um executor de comunicação, comunicador para fazer esse link, né? Como é que é esse processo e o quão importante isso é olhando assim para frente, para os próximos anos, né? Bom, como você acabou de dizer, o contador tem muito isso de ser planejador analítico, analítico planejador, e faltar um pouco do comunicador e executor. E você vê muito isso porque é o seguinte, o cara começa uma empresa, e aí ele começa uma empresa, a contabilidade ela começa através de indicação, e o cara só está preocupado ali com o processo operacional. O cara não está preocupado com vendas e marketing. Mas como você é uma empresa, tem hora que você começa a falar assim, caramba, preciso crescer, não tô ganhando tanto dinheiro assim, preciso fazer isso, aquilo. Aí o cara começa a olhar, putz, e agora o que eu faço para fazer marketing, para me vender? Aí ele vai procurar os mentores no mercado contábil, que tem vários, vai entender o que aquela outra contabilidade fez para crescer e tal. É um desafio porque, infelizmente, a gente tem uma coisa cada vez mais, Jorge, cada vez mais. Eu falo para vocês todos, vão estudar perfil comportamental. E a gente está aplicando muito isso na empresa. E, infelizmente, o cara, por ser analista planejador, ou planejador analista, ele tem características justamente que está fugindo ali de vender, está fugindo ali da comunicação, então procrastina muito, está focado dentro do operacional. Até essa chave virar, então a primeira coisa é a mentalidade, é o cara também se conhecer. Então, se o cara não vira essa mentalidade, então o nosso papel é ajudar ele, mostrar na educação, mostrar para ele e falar assim, olha, se você não começar a investir em marketing e vendas, você vai quebrar. Porque quem não está crescendo, está morrendo. Não vou nem dizer quebrar, mas assim, uma hora você vai querer vender sua carteira de clientes e tal, ou você vai estagnar e já era. Então, para toda empresa crescer, ela precisa investir em marketing e vendas. Marketing é uma coisa, vendas é outra, os dois andam de mão dadas. Não adianta que os dois vão dar lado a lado. Então aí o cara fala assim, putz, é verdade, se eu não investir em marketing e vendas, minha empresa aqui tá parado. Tá, e agora, por onde... Aí vem um outro desafio, porque o cara é totalmente perdido e ele não sabe para quem olhar, o que fazer. Aí, mais uma vez, entra na estratégia de educação. Então, assim, hoje, são 20 anos trabalhando com contadores, então a gente sabe hoje no marketing, mesmo o marketing sendo não é uma ciência exata, mas para o mercado contábil a gente já sabe algumas coisas ali que dão certo. Então, contabilidade não é que nem esse copo que eu vendo no carrinho. Contabilidade é um serviço de confiança. E para você gerar confiança, tem que gerar conteúdo. Então, a gente sabe que o contador, para conseguir atrair a atenção dos outros empreendedores, é gerando confiança. E fazer uma virada de chave também que o contador não é só um darfista. Que o contador, ele tem dados valiosos e ele ajuda uma empresa a crescer. Então, o contador, ele pode ser um braço estratégico do empreendedor. Por quê? Porque ele tem os dados. E com os dados... Gente, com os dados você faz tudo. Eu até brinco, né? Em Deus eu confio. No restante, me tragam dados. E a mesma coisa é o contador em relação ao empreendedor. Então, quando o contador começa a entender que, por exemplo, o cara pode trocar ele por qualquer tipo de contabilidade. Então, o cara paga lá para ele, vai, R$1.000. Aí tem as contabilidades online que cobra lá 100 conto por mês. Para fazer a mesma coisa que esse cara cobra R$1.000. O empreendedor é óbvio que vai fazer o quê? Eu quero o preço. Então, se você me entregar isso por 1.000 e isso aqui por 100, eu prefiro o preço. Mas quando o contador ele começa a entender que ele é um braço dentro da gestão da empresa, ele começa a vender valor. E é isso que a gente ensina para o contador. Como que ele vende valor. Como que ele se dispõe, como que ele faz marketing para aquela empresa olhar para ele, para aquele empreendedor olhar para ele e falar assim, caramba, esse contador é diferente. Esse contador, vou conversar com ele, vou bater um papo com ele. Então, assim, a dificuldade mesmo é colocar esse cara numa estratégia de educação e ele entender que não é fazer marketing no digital. Porque eles acham assim, vou colocar um site na internet, fazer uma rede social e vou bombar. E não é assim que funciona. E na cabeça dele, ele vê outras pessoas no digital falando, com muitos seguidores, eles acham que, nossa, fiz isso. E não, é um processo que ele precisa passar de educação também, para fazer essa virada de chave. Então, a maior dificuldade que a gente encontra é colocar esse cara nesse processo até o momento dele entender e fazer essa virada de chave. E entender que marketing e vendas, você tem que plantar. É a mesma coisa que essa energia aqui. Você vai ter que investir, porque sem energia você não consegue
tá aqui trabalhando. Marketing e vendas é a mesma coisa. Se o cara não entender que isso faz parte do negócio dele, ele sempre vai estar patinando. E a nossa missão lá é trazer visibilidade para o contador no digital. Então, nossa missão é fazer com que esse cara seja visível no digital. Só que sem ele, ele ter estratégia, sem ele entender disso, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, e vocês orientam para eles gerarem conteúdo que vai dar autoridade para eles e vai dar distribuição. Exato. Então, a gente orienta, a gente ajuda ele a descobrir qual nicho que ele pode atuar, através do perfil do cliente ideal. Mas como vocês fazem isso? A gente vai olhar para a carteira dele, vai ver qual tipo de cliente que ele realmente é especialista, que ele gosta de atender, quais os diferenciais do serviço que ele pode entregar para aquele empreendedor. A partir desse momento, desse planejamento, aí sim, vamos construir o teu site focado no que as pessoas buscam no Google. Esse tipo de pessoa que você quer atender, o que eles estão buscando no Google? Porque o teu site tem que ser um jogo de resposta. Então, você olha a carteira que ele tem hoje, vê, olha, tem mais gente desse lado, desse tamanho, desse tipo de serviço, ou focado nesse nicho. Aí vai no Google, vê as tendências, o que tem, e até o que tem mais engajamento, para depois montar um site. E depois também estou entendendo que também tem a geração do conteúdo, dos copies vídeo, todos, né? Aí começa a geração de conteúdo no blog, que nossa equipe faz, com a linguagem dele, para motor de busca. Vídeo, a gente faz todo o roteiro de vídeo, esse cara grava o vídeo, manda pra gente, a gente edita o vídeo, otimiza, a gente cuida das redes sociais, fazendo as imagens, os textos. Então, assim, tudo aquilo que é braçal, que o cara tá ali no dia a dia que não tem tempo de fazer, a gente faz. Óbvio que a estratégia é dele, só que muita gente chega lá sem estratégia nenhuma, por isso que ela tem que entrar na esteira de educação, para ela entender o que é estratégia. E aí, a partir do momento que ele entende essa estratégia, a gente entra com o planejamento e com a execução. Só que com ele acompanhando ali o tempo todo, porque é o marketing da empresa dele, não é da minha. Então, da minha a gente faz lá e a dele, a gente ajuda ele a fazer, mas ele tem que estar ali acompanhando. Você está falando aqui que ele tem que fazer o básico bem feito, né? Exato, isso daí. E o que tem assim de tendência? O que vocês estão vendo? O que vocês estão apostando para frente? Olha só, Jorge, o que a gente está apostando para frente é, primeira coisa, muito relacionamento. Então, marketing, o que é o marketing? A arte de entregar valor e despertar desejo. Hoje, até o Conrado fala isso, existe um marketing offline. Eu pego quem está no on, jogo para o off, eu pego quem está no off e jogo para o on. Não adianta a gente pensar em marketing só no digital. A gente precisa pensar em marketing como uma estratégia 360. Como? Digital, offline, eu estou nos network, eu estou nas feiras, eu estou no programa de indicação, eu estou nas mentorias, eu estou nos mastermind da vida. É isso. Então, a tendência é cada vez mais as pessoas quererem relacionamento, as pessoas comprarem de você porque se relaciona, porque ela gosta de você, porque elas querem fazer parte de alguma coisa. Então, cada vez mais o futuro é esse. O digital, ele é um impulsionador de tudo isso, porque o digital eu alcanço muitas pessoas. Mas não adianta achar que eu vou ficar sentado na minha cadeirinha esperando as coisas acontecerem através do digital, se eu não pensar no 360, montar todas as estratégias que eu preciso montar. Porque cada vez mais a gente está falando de relacionamento e as pessoas querem relacionamento. Tanto é que é só você olhar, eu estava vendo o Érico Rocha numa entrevista esses dias, o Érico Rocha começou agora, ele tem produto de R$49, agora que ele tem uma equipe de inside sales para fazer ligação para aquele cara que abandonou o carrinho. Que ele não acreditava nisso. Olha só, se um cara que está tantos anos digital caiu a ficha agora, que ele precisa ter pessoas ligando para o cara que abandonou o carinho um produto de R$49, pensa um produto que é mais consultivo. Pensa uma prestação de serviço que você tem ali mensal, que o cara te paga mensal. Cada vez mais é o relacionamento. Então, o futuro é o relacionamento. Mas a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vem para te ajudar com trabalhos manuais, para te dar mais tempo para você investir nos relacionamentos, ponto. Então, o futuro está muito ligado no relacionamento que você tem aí com o seu futuro cliente, com o seu atual cliente. É assim que as coisas vão andar. Aí você está falando assim, então, você pega a DPG,
do passado, né? Que era muito mais focado na entrega de um, vamos chamar isso aqui de produto, né? Que seria assim o código do site, a copy, né? Eu estou entendendo que esse produto, né? Ele vai ser comoditizado, né? Então, assim, não que a inteligência vai gerar automático, mas ela vai acelerar muito essa execução, né? Então, às vezes, as equipes que você tem, né? Que para fazer isso, você reduz e vai ter muito mais uma curadoria, né, e o foco no relacionamento com o cliente, né? Exatamente. Então, hoje, um site para você conseguir ranquear esse site no Google e tal, existe todo um trabalho técnico por trás. Um site comum qualquer, ok. Existe um trabalho técnico por trás, você tem que fazer isso. Porém, de fato, a tecnologia cada vez mais vai avançando, onde essa tecnologia, às vezes, você coloca um cara inteligente ali por trás para apertar o botão, que ele consegue fazer isso aí em massa. Só que só isso para o cliente é commodity, então eu vou concorrer por preço. Não adianta. Então, assim, beleza. O meu serviço é escala ou não? O meu serviço é escalonado ou escalável? Então, a gente tem que olhar muito para o modelo de negócio e deixar muito claro para o cliente o que ele está comprando. E aí, mais uma vez, se esse cliente não tem uma esteira de educação, porque esse cliente ele pode entrar comprando produto de R$49. Ele pode entrar nessa commodity, mas você vai ter que usar muita tecnologia para fazer com que esse cara entre na esteira de educação, ele comece a crescer ali junto com você e você acompanhando ele. Então, esse cara ele vai ter que olhar para a tua empresa e falar assim, putz, mas essa empresa saiu, de fato, essa empresa eu estava no ponto A e através dele eu cheguei no ponto B. Então, ele vai ter que olhar para a sua empresa e ser fã da sua marca, porque você, de alguma forma, impactou a vida dele, seja financeiramente, seja intelectualmente. Você fez uma virada de chave. Então, todas as empresas vão caminhar para isso. Já estão caminhando para isso. Óbvio que a gente usa a tecnologia para acelerar isso e para estar ajudando muito você nessa análise de dados e assim por diante, entendeu? Mas, basicamente, olhando, não vou falar, porque a gente não pode, depois que aconteceu a pandemia, a gente não pode falar o que vai acontecer daqui 5 anos, né? Então, vamos falar daqui 1 ano, 2 anos, o que a gente não sabe o que vem pela frente, que as coisas estão mudando muito rápido, muito rápido. Por exemplo, tem inteligência artificial? Tem. Só que, infelizmente, 90% das pessoas usam a inteligência artificial como usa o Google, pra você ter uma ideia. Sabe nem usar a inteligência artificial, pra você ter uma ideia que isso é uma pesquisa que saiu. Ou seja, a gente tem muito ainda para crescer na educação no Brasil. Muito, muito. A gente precisa da educação básica para a educação digital. A gente ainda tem muita coisa para crescer e ainda tem muita oportunidade, Jorge, muita. Então, infelizmente, ainda tem muita empresa que não se ligou nisso, que ainda está patinando no digital, por exemplo. A gente falou bastante aqui da DPG, né? Mas você também tem um podcast, não é? Tem. Marta Sincera, não é isso? Isso mesmo. Por que esse nome, Marta Sincera? Foi assim, eu sempre fui uma pessoa muito às vezes, antigamente eu era sincericida. Com autoconhecimento, a gente vai melhorando, nem tudo a gente pode falar, né? Aí eu tava num evento com o meu pessoal, aí eles comentaram alguma coisa que eu já virei pra trás, assim, dei uma resposta, assim, mas essa Marta Sincera. Aí a menina que tava comigo, a menina que cuidava da minha liderança de tráfego, a Thaísa, falou assim, Marta, que você não monta um podcast Marta Sincera? Mesmo que você é muito sincera, você fala só as verdades. Aí eu falei assim, eu gostei desse nome. Eu falei assim, então monta, porque você traz as pessoas, tal, pra perguntar e falar as verdades que de repente ela não tenha coragem tanto de falar, mas você perguntando, a pessoa vai ter jeito de sair nisso, né? Aí primeiro eu montei um quadro, Marta Sincera, onde as pessoas mandavam perguntas que eu falava na lata. Às vezes até tinha gente que me xingava lá nas... Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas enfim, aí desse quadro, eu falei assim, vamos montar o podcast. Então o podcast veio disso porque eu sempre fui muito sincera, às vezes sincericida. Melhorei bastante porque não é todas as verdades que a gente pode falar, né? Ainda mais hoje que esse negócio de cancelamento na internet e tal. Então estou me contendo um pouco, mas por causa disso. Mas que no bastidores mesmo, Jorge, eu dou a quem doer, eu sempre falo, a verdade liberta. Então do mesmo jeito que eu quero que as pessoas sejam verdadeiros comigo, por mais que me dê raiva na hora, mas é o que liberta, é a sinceridade. E aí ser mais você, né? Exato. E não ter uma máscara nem nada disso, né? Não tem. Quem anda comigo é o que eu falo pra você. Eu sou a Marta, do jeito que eu tô aqui com você, eu sou em casa, eu sou na empresa, é o que eu falo. Antigamente eu dava os meus chiliques, hoje eu me controlo, mas tem dia que eu tô ali respirando fundo pra não dar os meus chiliques, pra não berrar com todo mundo. Não faço mais isso hoje, mas de vez em quando eu dou uma alterada.
Não adianta falar que, ai, não, a Marta perfeita, não existe a Marta perfeita, existe uma pessoa e onde existe pessoa, existe falhas, né? Então você sempre vai, as pessoas nunca vão se surpreender. Nossa, essa pessoa foi uma surpresa. Não, as pessoas sabem o que esperar de mim, porque é assim que eu sou. Marta, e assim, pensando assim, saindo um pouco do mundo da contabilidade, né, mas pensando para empresários, pessoas que estão resolvendo começar a empreender e tudo mais, e estão com uma pouca pegada digital, né? O que você recomenda? Qual seria o passo para vender, para se posicionar, assim, né? Você que tem mais de 20 anos, né, de esteira assim, no digital, o que você daria de sugestão para essas pessoas? Bom, a primeira coisa, essas pessoas precisam conhecer para quem que elas vão vender. Porque estar no digital ou vender, Jorge, isso seja para empresa de contabilidade, isso seja para padaria, isso seja para aqui para o pessoal do podcast, sabe? Seja para qualquer segmento, gente. Você precisa conhecer o seu público. Muita gente faz produto para ele. E às vezes não dá certo, por quê? Porque ele fez para ele. Ele não foi fazer uma pesquisa de mercado e conhecer o público. Então, a primeira coisa que você quer entrar no digital, você quer ter uma pegada, você quer vender, para quem que você quer vender? Quais são os problemas que essas pessoas enfrentam? Qual é o problema que você vai resolver dessa pessoa? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso saber isso. Porque não adianta eu ir vender, sair, não, já vou vender, porque hoje, para quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Já começa por aí. Então, eu não consigo falar para todo mundo. Eu preciso escolher um público para quem eu vou falar. Ou se eu vou falar, eu sou uma pessoa generalista, eu preciso falar das dores em comum que esse pessoal tem. Então, eu preciso falar sobre o outro. As pessoas estão muito preocupadas com elas. É a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente tira uma foto, Jorge, o que a gente faz? A primeira pessoa que a gente olha da foto é a gente. Não é verdade? Então, eu tiro uma foto. Quando eu for olhar minha foto aqui, eu vou bater o olho primeiro. Por quê? Nós somos assim. A gente está preocupado primeiro conosco. Todo mundo é assim. Não adianta a gente falar, não, mentira. A gente se preocupa com a gente primeiro. Então, quando a gente vira essa chave e fala assim, se eu me preocupar com o outro, se eu olhar para o outro, se eu deixar o outro falar, se eu escutar bem, descobrir quais são as dores, eu vou falar para ele. E é isso na venda e no marketing que funciona. Então, quando o cara se sente ouvido, quando o cara fala assim, nossa, quantas vezes você vê uma propaganda e fala assim, meu Deus, como ele sabe isso sobre mim? Ele estudou muito bem a persona dele, ele sabe a dor que aquela pessoa está passando, entendeu? Então, para qualquer coisa, para você vender, para você estar no digital, você primeiro precisa descobrir quem é seu público, quais são os problemas e como que você vai resolver os problemas e falar o que ele quer ouvir. É óbvio que você tem que resolver o problema dele, porque por isso que hoje em dia tem muito guru no digital. Porque os gurus sabem falar assim, putz, olha, vamos lá, eu já sei que esse cara tem essa dor, tá? Vou falar, tal, eu sei que ele quer isso, ele tem esse desejo, tal, e vai lá e às vezes vende aquela mentira, que eu não concordo. Você tem que vender, realmente ajudar aquela pessoa com algo que ela tem um problema e que você vai sanar aquele problema dela. É isso. Tá, você falou primeiro conhecer, então, persona e tudo mais. E depois? Depois que você conhece essa pessoa, aí sim você vai descobrir quais são os canais de distribuição que você tem para distribuir todo esse seu conteúdo. E hoje, gente, aí eu vou falar para vocês, hoje todo mundo tá no YouTube, as pessoas estão no Google, as pessoas estão no Instagram, as pessoas estão no Facebook, dependendo da idade ali da pessoa, mas todo mundo hoje, por enquanto, as pessoas vão pro Google pesquisar suas dores, os seus problemas. As pessoas, é só você pensar, quando você tem que comprar algum produto, você não entra no Instagram para comprar produto, por enquanto. A minha filha de 16 anos pesquisa no TikTok e no YouTube. Minha filha de 16 anos não usa Google. Tanto é que o Google já está preocupado com isso. A gente está sempre estudando. Então, essa próxima geração de empreendedores, tipo a minha filha, a gente já está fazendo um movimento para TikTok, por exemplo. Só que ainda ninguém assim da nossa idade, o pessoal que está empreendendo, eles ainda vão para o Google e YouTube pesquisar. Cadê você lá respondendo as perguntas das pessoas? E também olhar para as redes sociais. Redes sociais é algo de toque. As pessoas estão ali para tocar, para sentir. Você não vai ficar vendendo. Você não tem que se vender. Você tem que entregar algo de valor para ela ali, entendeu? E olhar hoje muito para o TikTok também, porque o TikTok é a mídia do futuro para essa nova geração que vem vindo aí. E que a gente vai ter, e a gente já tem se preocupado muito com isso. E a entrega de conteúdo. Conteúdo, sempre conteúdo. Não vai ter, a gente não vai conseguir fugir muito disso, não. Conteúdo de valor, não é também qualquer tipo de conteúdo. Tá, então assim, eu entendo com muita clareza, né, qual que é o meu persona. Aí eu tenho que ser encontrado, e aí você falou bastante, tem a ver com criar as páginas, ter Texto. criar
os tags específicos, né, para ser de fato encontrado, indexado, né, os indexadores, Isso e aí. aí criar autoridade no canal mais adequado para esse público que eu estou falando, né? É isso aí. Então, mais uma vez, o teu conteúdo tem que ser um conteúdo de resposta. Resposta para o consumidor. Então, o teu site, ele está respondendo as perguntas do teu consumidor? Então, você tem que pensar nisso. Então, não adianta você fazer um site só por fazer. Esse site tem que responder. Vou dar um exemplo aqui. Então, a gente está aqui a gente está no estúdio. As pessoas pesquisam lá no Google alugar estúdio. Aí tem pessoas que pagam para o Google para aparecer lá no anúncio. Mas as pessoas inteligentes vai fazer um site para esse site aparecer no orgânico primeiro para depois investir em anúncio. Então, o teu site fala sobre alugar estúdio, tem um texto bacana, porque hoje, como que o Google diferencia um site bem posicionado para outro não? Sobre o que você está escrevendo ali. Hoje o Google é capaz de ver um texto legível, um texto muito bem escrito. Não adianta eu ficar lá só colocando palavra-chave. Eu preciso ter um texto muito bem escrito. Eu preciso ter um site onde esse site ele tem uma UX dele muito bem preparada para esse público. Não adianta a gente querer fazer qualquer coisa, entendeu? Então, é isso. Por exemplo, hoje a gente está aqui, eu e vocês estamos fazendo esse podcast, que as pessoas gostam de história. Lembra? As pessoas adoram histórias. Só que, por exemplo, muita gente não vai assistir o podcast até o final. Elas gostam de quê? Histórias rápidas. Nós vamos pegar esse podcast e vamos cortar vários trechos interessantes para postar a pessoa ver aquilo ali e de repente se interessar para ir ver o conteúdo. Por quê? A gente está gerando valor. Você está mostrando a sua marca, eu estou mostrando a minha marca para a pessoa se interessar por mim. A partir da minha pessoa, ela começa a olhar quem é a minha empresa. E aí, de repente, a minha empresa pode ajudar. Eu tô falando de marketing, tô falando de vendas. A minha empresa pode ajudar ela a resolver um problema dela. Então, é isso. Então, é sempre... Lembra, marketing, eu preciso despertar desejo e entregar valor. Despertar desejo e entregar valor. É isso, basicamente, que você tem que fazer. E aí, sempre olhando pro público. Não adianta eu ir lá fazer um site por fazer. Eu só vou gastar dinheiro à toa. Eu preciso fazer um site que vende. A pessoa precisa bater o olho no meu site e falar assim, putz, mas esse cara tá me ajudando. Precisa ter um botão de WhatsApp rápido. E lembrar que hoje, olha só, você me lembrou de uma coisa. A minha que trabalha comigo lá em casa fez aniversário ontem. E eu tinha esquecido. Aí eu falei assim, meu Deus, eu achei que o aniversário da Inês era dia... Porque na carteira dela tá dia 28 de setembro, é dia 7. Eu falei assim, mamãe, a tia Inês faz aniversário. Eu falei assim, não acredito. E ela mora em Perus. Aí eu fui lá no Google e coloquei assim, floricultura em Perus. Aí apareceu os anúncios e eu cliquei num dos anúncios. Aí foi lá, tava lá no anúncio, trabalhamos 24 horas total. Chamei no WhatsApp, falei assim, olha, vocês entregam nesse local? 1 minuto, por favor. Esse 1 minuto nunca mais voltou. Aí eu fico pensando, ó, olha só. Aí eu fui para outra empresa. Aí eu fui procurar outra empresa que me atendeu. Agora eu fico pensando, olha o empreendedor investindo em anúncio pago, a grana que ele gasta para investir em anúncio pago, pro atendente me atender e falar 1 minuto, por favor, nunca mais voltar. Olha o dinheiro que o cara tá jogando fora. Por isso que marketing e vendas tem que andar lado a lado. Porque não adianta eu colocar um site, colocar anúncio, fazer conteúdo e a pessoa que me recepcionar não sabe nem voltar 1 minuto depois. É isso. Entendeu? Então, é toda uma experiência que você gera ali na internet pra você. E hoje as pessoas estão com pressa. As pessoas estão querendo rápido. 1 minuto, eu esperei 1 minuto. Passei 2, aí eu coloquei umas perguntinhas, não respondeu mais, falei assim, vou pro próximo. Deixa eu caçar outra empresa que vai me atender rápido aqui e comprar. Aonde eu fui? Eu fui pro Google. E procurei o Google o quê? Na região. Aí esse anúncio pago que apareceu, não deu certo, eu fui aonde? No orgânico. Ou seja, ali no Google Maps, tá? Eu vi quem atendia, já chamei no WhatsApp, a pessoa foi rápida, me atendeu para entregar lá o presente que eu mandei entregar. É isso. Sensacional, sensacional. É muita experiência, né? Desde os primórdios da internet. Pois é. Muito bom, Marta. Assim, excelente bate-papo, né? Quem quiser te encontrar, como é que faz? Aonde que te encontra? Olha, você pode me encontrar lá no Instagram, @martagiove, Giove. Pode me encontrar no site do Grupo DPG, grupodpg.com.br, dado Pato Gato, ou no Instagram do @Grupo DPG também. Eu estou em todos os lugares, estou lá, estou no meu Instagram, sou de fácil acesso, pode chamar lá no direct, que acho que é isso, eu sempre falo, quem não serve, não serve. Então, eu tô sempre para servir e adoro bater papo, conhecer pessoas novas, conhecer coisas novas, que esse já não é o futuro, já é o agora, né? É isso aí. Então, se você se gostou do conteúdo, compartilha, clica aqui para seguir o canal.
E até o próximo podcast. Muito obrigado, Marta. Eu que agradeço, Jorge. Quem quiser de novo, a gente volta para falar mais sobre marketing, mais sobre vendas, que tem um monte de coisa, mas o tempo é curto. Muito obrigada, viu? De coração, agradeço por estar aqui. Muito bom.